Boa noite com Jesus. Amém. Pastor, durante algum tempo sofri muito com hemorragias, perdia tanto sangue que chegava a prostrar-me de fraqueza. Fiz exame e comprovou cistos nos ovários. Deveria passar por uma cirurgia, mas no culto de curas o Senhor orou por mim, me ungiu. Na mesma semana fiz um novo exame e o médico me disse que não tinha mais nenhum cisto. Estou curada. Honra de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, apenas o verso 8. Apenas o verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Senhor Jesus, nós pedimos a Ti, como sempre, perdoar os nossos pecados, não deixar que nada possa impedir que a Tua palavra seja vivificada em cada alma, em cada coração. Pedimos ao Senhor aceitar o que já foi feito aqui hoje, como um verdadeiro sacrifício de adoração, oferecido a Ti, as orações, a fita que ouvimos, tudo possa levar-nos a encarar esse assunto de uma maneira mais séria, mais sóbria, mais real, mais verdadeira, em nome de Jesus Cristo. O Senhor pode curar também nesta noite, depois de salvar, depois de levantar. O Senhor pode aliviar as pessoas de dores, de alguma enfermidade maligna que esteja em processo, de algum tumor, alguma coisa assim. O Senhor nos cura todos os dias, sem nós nem mesmo sabermos. O Senhor nos livra de acidentes terríveis. Nós temos muito por que agradecer. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, ajuda-nos a aproveitar cada segundinho aqui, Senhor, na Tua presença. Eu sou o que sou, cada um aqui é o que é, mas o Senhor também é o que o Senhor é. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, te pedimos isto para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, Jesus. Amém. Assentar-vos. Eu pensei em acrescentar ao folheto, de volta à palavra original, essa grande realidade, esse grande fato. Quando os discípulos, os apóstolos, desceram lá do cenáculo, cheios do Espírito Santo, a recomendação deles foi essa através de Pedro. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Isso segue por toda a Bíblia. Batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Nunca os apóstolos dizem: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nunca os apóstolos, São Pedro por excelência, crismou uma criança, batizou uma criança inocente. Por aí você vê que tudo que existe depois do Concílio de Nicéia
não é dos apóstolos, não é de São Pedro. Então, conclusão, eles desceram do cenáculo, obedecendo a ordem de Mateus 28:19, batizando as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Pai é Senhor, Filho é Jesus, Espírito Santo é Cristo. Então Jesus disse, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não em nomes. Se referia a uma pessoa, e esta pessoa era ele próprio. Isso ficou 325 anos assim. Lá no Vaticano tem um documento, 100 anos depois de Cristo, de um batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas quando eles saíram do Concílio de Nicéia, 325 anos depois de Cristo, veja a diferença. Quando saíram do cenáculo lá em Jerusalém, saíram batizando as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. As pessoas que se arrependem, que se arrependeram. Portanto, não eram crianças inocentes. Batizando-as em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando saíram do Concílio de Nicéia, um pacto político, fornicário da igreja com o Estado, da grande prostituta de Apocalipse 17, então eles saíram batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com um chuvisquinho na cabeça. Todo batismo na Bíblia é feito por imersão nas águas. Então daí nós temos testemunhas do Senhor Jesus Cristo, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Agora, se você pergunta, por que os crentes do passado não viram isso? Está bem fácil de entender, é porque foi uma lavoura que brotou. Lutero não podia ter tudo, como Wesley também, os pentecostais não podiam ter tudo. Mas agora é a restauração de tudo. O batismo do Espírito Santo só tem um objetivo: fazer testemunhas de Jesus. Não do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazer testemunhas de Jesus. Porque Pai, Filho e Espírito Santo são 3 manifestações de um mesmo Deus, que é Pai sobre nós, Filho conosco, Espírito Santo em nós. Fora disso é falsa testemunha. Ele disse, ser-me-eis. Isto quer dizer, vocês serão minhas testemunhas. Tanto em Samaria, como na Judéia e até os confins da terra. Nós estamos nos confins da terra. Mas vamos ver aqui sobre experiência um pouquinho. Experiência é prática da vida. É uma coisa provada por si. É vivência. É habilidade. É prática. Perícia. Adquiridas com o exercício da vida. É conhecimento pessoal. Ter experiência é viver com. Agora eu quero observar isso aqui. As experiências têm sido marginalizadas. O profeta disse, oxalá as minhas amargas experiências servissem para vocês, para todos. Isto quer dizer, todos
evitariam lágrimas, sofrimentos, angústias, se as experiências de seus pais, de suas mães, do profeta e de outros homens servissem para eles. Mas cada um tem que provar. Aquele menininha que está engateando, não enfia o dedinho na tomada não, que dá choque. Dá choque, é? O que é choque, mamãe? O que é choque, papai? Então, um dia que ela mete o dedinho lá, que toma um choque, aí então ela sabe o que é choque, o que é eletricidade, experiência própria. Porque a mamãe falar, o papai falar não resolve. Tem que experimentar, tem que meter o canivete no soquete. Agora, há certas experiências na vida que, uma vez vividas por curiosidade, por estupidez, marcam a pessoa para o resto de sua vida. Não é apenas um choquezinho de tomada. Não. É uma marca que carrega para o resto de sua vida. Nessa mensagem, Hebreus capítulo 2, logo no parágrafo 4, nós temos esta coisa tão tremenda, que infelizmente entra no ouvido e sai do outro, de muitos. É certo que isso fica, desce para os corações, para a vida, para a experiência de alguns, mas não de todos. E se você testemunhar qualquer coisa, você é tão culpado como se fosse um participante daquilo. Esse culpado aqui significa também responsável. Você está responsabilizado quando você diz que é cristã, cristão, cristã. Você está responsabilizado por aquilo. A gente vê uma coisa, olha, não explica mais porque não tivemos princípio. Muitos de nós não tivemos a felicidade, a bem-aventurança de termos um lar baseado em princípios, em ordem, conduta, doutrina. Muitos de nós. Mas isso não justifica mais, especialmente depois que Deus tem nos dado tão grande mestre. Ele pode perfeitamente. Cada lar, cada família, cada pessoa pode estabelecer princípios em seus lares, especialmente vocês que estão começando, vocês que são recém-casados. Mas aquele homenzinho não quer, não interessa assumir tal responsabilidade. Aquela mulher não deseja, não tem porquê, parece que não existe um porquê de estabelecer princípios, normas cristãs em sua vida, em seu lar. Determinadas disciplinas, autodisciplina, a conduta.
Então, nós encontramos a desordem familiar, uma das causas principais da derrota da humanidade, da família, no mundo todo. Os condomínios, grupos de apartamentos, a criação padronizada, todas as crianças são criadas no mesmo padrão, no mesmo princípio, com as mesmas condutas, quase que impraticável, impossível de estabelecer seus princípios próprios. A televisão uniformizando, padronizando os espíritos, a forma de vestir, a moda. Poucos são os que sustentam uma conduta contrária, confrontante com aquilo. Talvez esse seja o pior espírito que já dominou a terra, que já trabalhou na terra. Então aí encontramos a promiscuidade familiar. Está óbvio, está muito claro, está evidente que a mistura enfraquece. A mistura enfraquece. Tanto que aqueles ditadores do passado, fascistas, nazistas, como Hitler e outros, eles pensaram em purificar a raça. Isto quer dizer, tirar a mistura. Uma raça mista é fraca, é doente, é débil. Tem uma média bem mais baixa de vida. É o híbrido, é a mistura. E cada família deveria ter um cordão de limites ao seu redor. Aqui ninguém penetra. Nem mesmo meu pai, nem mesmo minha mãe, a minha melhor amiga, o meu melhor amigo, pode invadir esse limite. Porque dentro desse limite, dentro desse circo, é que se cria o princípio próprio. É onde se tem determinadas liberdades que não podem ser reprimidas, mas que também não podem ser desgastadas, não podem ser expostas. É contrassenso, é contra a ordem, é contra princípio a promiscuidade familiar. E resultado, tudo que entra no seu lar de uma maneira estranha, inadequada, é um corpo estranho ali dentro. Tudo que invade esse limite é um corpo estranho. E às vezes fica ali uma mulher sendo um corpo estranho dentro daquela casa. Um homem sendo um corpo estranho. Por melhor que ele seja. Por melhor que ela seja. Mas é um corpo estranho. E resultado, aquela pessoa passa a ser testemunha da sua nudez. Testemunha das fraquezas, dos problemas daquela família, daquela esposa, daquele marido. É o caso das domésticas,
uma doméstica cristã, que teme a Deus, ela procura o máximo não tomar conhecimento, não invadir o cordão da divisa. Por mais liberdades que lhe deem, ela sempre recua por si própria. E ela tem uma coisa, ela carrega um ministério. A doméstica, o homem que entra na intimidade de um lar para trabalhar, seja o que for, ele carrega um ministério. Ele se transforma em um sacerdote ali dentro, uma sacerdotisa. Porque se ela sair falando o que ela vê, o profeta disse, se eu falasse o que eu vejo na vida das pessoas, você sabe o que aconteceria. Ela se torna em testemunha dos problemas daquela família. É tanto assim, irmãos, que quando você vai, irmã, você vai admitir uma empregada, uma doméstica, e que ela está contando, começa a contar tudo o que acontece lá, aconteceu na casa daquela família onde ela trabalhou antes, pode saber, o dia que ela sair da sua casa, ela vai fazer o mesmo na outra. Não tenha dúvida. Porque ela vai ver coisas. Ela vai ver a roupa suja da casa. E ela vai ser testemunha. Por isso que para certas pessoas, melhor fora que elas nunca tivessem conhecimento, amizade, relacionamento com determinadas outras pessoas. Porque aquilo significa sua morte, sua condenação. Agora, pense bem nisto. Não são somente as domésticas, não são somente os empregados, os servos. Há muito a estudar, a pensar entre amigas, amigos. E marido falando coisas, apreciando características de outra mulher para sua esposa, e ela, como uma ovelhinha inocente, leva para aquela moça, para aquela outra mulher, a apreciação de seu marido por ela, o reconhecimento de suas características femininas. Não. A inocência tem o seu lugar. A pureza anda de mãos dadas com a inocência. A simplicidade. Mas tudo isso pode ser um abismo, um buraco sem a prudência. Porque o mesmo Jesus que disse para ser simples como as pombas ou a pomba, ele disse, é prudente como a serpente. Mas conforme nós já observamos, veja, você, mocinha, pode estabelecer seus princípios. Pode. Cada pessoa pode ter seu critério próprio, individual, pessoal. Sua ordem, sua conduta. Isto para o seu próprio bem. As pessoas voluntariamente, espontaneamente, inspiradas por curiosidade, querem sempre saber, querem sempre testemunhar, tornar-se testemunhas de outras. Quando a preocupação exclusiva, especial,
primeira deveria ser tornar-se testemunha de Jesus. Aí não há condenação. Se você testemunhar qualquer coisa, você é tão culpado como se fosse um participante daquilo. Então, se testemunharmos, digamos, sim, eles não deviam ter feito aquilo. Nós estamos fazendo isso todos os dias, com as autoridades, com o governo, com tudo. Digamos, sim, eles não deviam ter feito aquilo, isto e aquilo outro. Estamos sempre julgando. Cuidado com o que você diz, porque você é culpado tal como o seu julgamento é proferido. Se você não pode decidir, se você não pode resolver, não diga nada, simplesmente deixe isto de um lado. Agora, veja só, irmãos, há pessoas que não raciocinam, não têm conhecimento disso e procuram outras pessoas que não têm comissão para nada na vida em relação àquele problema e joga aquilo em cima da pessoa. E aquilo pode lhe causar até o inferno. É preciso pensar muito antes de fazer isso. Mas quando nós caímos no choque do histerismo, do desequilíbrio emocional, nós não lembramos de nada. Esquecemos de tudo isto. O que não aconteceu com Maria. Maria guardava tudo em seu coração. E o Espírito Santo se encarrega de alertar a cada pessoa, em cada momento de sua vida, antes de qualquer passo a dar, ele alerta, ele faz lembrar. Aqui nós vimos sobre testemunha. O testemunho de uma verdadeira testemunha. Uma pessoa tem que ter uma experiência antes que elas possam testificar. Parece que tomando outro rumo já. Antes que elas possam dar testemunho. Olha, essa irmã que assinou seu nome, ela ia submeter-se a uma cirurgia de cistos no ovário, nos seus ovários. Ela está dizendo aqui, naquela maratona de fé aqui, ela foi curada, porque ela ia submeter-se a uma cirurgia, conforme seu testemunho está aqui escrito, e o cisto desapareceu, simplesmente desapareceu. O médico não teve mais o que cortar nela. Ora, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isto é certo. Mas ela está dando um testemunho de uma experiência experimentada. Ela não está dando um testemunho para ouvir sua voz sair no rádio, na televisão, e para emocionar apenas. Ela é uma pessoa de muita responsabilidade. É uma senhora sofrida, experimentada aqui nessa igreja. E ela assinou o seu nome. Então, o que significa esse testemunho? Significa uma experiência experimentada. Agora, se você fosse chamado no tribunal, você teria como dar um testemunho. Você teria que ser uma testemunha. A falsa testemunha
não é só condenada pela lei dos homens, mas muito mais por Deus. Você tem que saber algo antes que você possa testificar. E uma testemunha é uma pessoa que viu algo, que sabe que é a verdade. E são chamados para dar esse testemunho, para testemunhar. E então uma testemunha deve saber o que está falando. Ela não foi chamada para julgar. Ela foi simplesmente chamada para dizer o que ela viu. O julgamento não compete a ela. Ela não tem autoridade para julgar. Ela apenas tem que dizer o que ela viu quando chamada para isto, quando intimada para isto. Alguém me contou certa coisa. Isso não é a testemunha. A irmã fulana me falou, o irmão ciclano me disse. Ele próprio necessita ser a testemunha, senão ele está falando de outra pessoa que poderia ser uma testemunha na cena. Agora, eu penso que sendo que nós vemos da nossa congregação que a vida é tão frágil, então que a morte é tão positiva, ela é positiva, e você não tem como fugir dela. Nós necessitamos chegar a um lugar que nós estejamos positivamente seguros que isto de que nós falamos é correto. Está vendo? Não é nada que você possa só casualmente, como nós diríamos, aceitar isto. Você tem que estar positivamente seguro que isto é correto, porque nós não sabemos que tipo de fim a que nós chegaremos. E Jesus disse, pelas suas palavras sereis justificados, e pelas suas palavras sereis condenados. A palavra do homem é a expressão do seu caráter. A palavra é composta de ondas. São ondas sonoras que nunca morrem. As palavras malditas, as palavras de censura, as palavras proferidas com ira, com descaridade, elas só poderão ser apagadas mediante arrependimento profundo e fé no sangue de Jesus Cristo. É a única coisa que apaga a fita do pecador. Ondas sonoras nunca morrem, a ciência sabe disso. Eles já se acham capazes de captarem a voz de pessoas, ou as vozes de pessoas que viveram centenas e centenas de anos atrás, do próprio Senhor Jesus Cristo nas praias da Galiléia. Agora Jesus Cristo sabia melhor disto. Ele disse, pelas suas palavras sereis justificados, pelas suas palavras sereis condenados. Voluntariamente se fazem testemunhas das coisas. Voluntariamente falam, discriminam, julgam, condenam, acusam. E é por isso que o povo não consegue ter vida abundante em si mesmo. Por isso nós estamos vivendo num hospital para pestilentos. Por isso não conseguimos contornar o crime, o vício, a desordem. Os lares perderam a coisa que se chama princípio. Os tamboretes saíram das portas.
onde os velhos se assentavam, trocando experiências, fazendo aquele companheirismo, e que as crianças pediam licença para passar entre eles e tomavam bênção de cada um. Mas isso já era. Os mais velhos eram respeitados. A dama que entrava no bonde, um cavalheiro logo se levantava e lhe dava o lugar. E se você fosse a qualquer hora da noite buscar um recurso, uma coisa, encontrasse um guarda, um policial, você se sentia abrigado, seguro. Graças a Deus tem um policial ali. O mundo se modernizou. E que fez esse progresso? O que tem feito é a educação. Mas isso é por falta de educação no país. É o sistema educacional. E lá naqueles que não existe índice analfabeto, e que o crime é muito mais perfeito, entre aspas. É muito mais hediondo, muito mais horrível, muito mais bem arquitetado. É a educação. Então vamos educar o Rio de Janeiro. Vamos pôr escolas nos morros. Testemunha, irmãos, testemunha tem valor demais. A lei, dentro mesmo de seus princípios, na sua letra, não pode condenar a quem quer que seja sem testemunhas. Aliás, isso é bíblico. A Bíblia exige 2 ou 3 testemunhas. E é tão importante a testemunha que Jesus estabeleceu isso, disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Para quê, Senhor Jesus? É para você ser Papa. Pedro, você vai ser o primeiro Papa. Você vai ser carregado no andor, o povo vai beijar seu anel, você vai ter uma coroa tríplice, você vai ter muito ouro e muita prata. Você vai ser a sua santidade. Sim, então está bem. Receber virtude do Espírito Santo? Não foi assim que Jesus disse. Ele disse: e ser-me-eis testemunhas. E quando ele chegou lá na porta chamada Formosa do templo, ele não chegou lá carregado, num carro blindado contra a bala, para beijar o chão. Ele chegou lá como um homem comum, como um pescador, que tinha sogra, que era casado. Jesus tinha curado sua sogra. Se Pedro foi o primeiro Papa, então o primeiro Papa foi casado, teve sogra, não teve ouro, não teve prata, batizou o povo em nome do Senhor Jesus Cristo, mandou as mulheres serem como Sara, e nunca disse que a pessoa seria salva pela sua igreja. Ele disse: não há outro nome dado nos céus nem na terra pelo qual devamos ser salvos, Jesus Cristo. E ele chegou na porta formosa do templo, já como testemunha. E alguém que estava ali há 38 anos, pedindo esmolas, lhe pediu uma esmola. Ele estava com João. Ele disse: olha para nós. Ele disse: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho,
Isso eu te dou. O que é que você tem? Se você não tem ouro, não tem prata, você não tem nada. Esse mundo é assim, quem não tem ouro, quem não tem dinheiro, não tem nada. Quem tem dinheiro tem tudo. Deviam cantar assim, quem tem dinheiro tem tudo, quem não tem dinheiro não tem nada. Eles vivem assim, cantam, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Como se Jesus fosse dólar, como se Jesus fosse real, como se Jesus fosse ouro, fosse prata. Mas Pedro disse, não tem ouro e nem prata. Então não tem nada que lhe interessa. Tem sim. Eu tenho o nome de Jesus, eu sou testemunha dele agora. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Agora! E esse coxo se pôs a saltar. Logo o recado chegou lá para Caifás. O pescador lá, o pescador tá lá, mandou o manezinho lá da Porta Formosa levantar, e o homem está lá dando um escândalo, um pulando, um avivamento pentecostal terrível lá, dando glórias a Deus e saltando. Em nome do Jesus que nós matamos, que nós sepultamos. Será que esse homem ressuscitou mesmo? Jesus estava interessado nisto. Você é testemunha de Jesus Cristo. Não é testemunha de Jeová? Não, é de Jesus Cristo. Sendo testemunha de Jesus, é testemunha de Jeová do Velho Testamento. Porque o Jeová do Velho Testamento é o Senhor Jesus do Novo. O Senhor Jesus do Novo Testamento é o Senhor Jesus do Velho Testamento. É o Senhor Jeová do Velho Testamento. Eu quero diminuir aqui o tempo. Vamos deixar aqui. Vamos partir para a reta final. Aqui na mensagem, a história da minha vida, parágrafo 255. Não muito tempo depois daquilo, veja, ele acabara de sepultar sua esposa, sua filha. Ele disse, não muito tempo depois daquilo, levei Billy Paul lá uma manhã. Ele era apenas um menininho pequenininho. Essa é a razão porque ele se apega a mim e eu me apego a ele. Eu tinha que ser não só papai, mas também mamãe. Os dois para ele. Eu tomava a pequena mamadeira dele. Não tínhamos meios para ter fogo de noite para manter seu leite aquecido. E eu a colocava debaixo de minhas costas assim, e a mantinha aquecida pelo calor de meu corpo. Nós temos nos apegado como companheirões. E um destes dias, quando eu sair do campo, quero entregar-lhe a palavra e dizer, vai, Billy, fique com ela. Isso aqui poderia surgir até um ismo sobre Billy Paul, né? Que Billy Paul seria também o sucessor do irmão Branham, como querem que José seja. Alguns, né? Vai, Billy, fique com ela. Algumas pessoas se perguntam por que tenho ele comigo todo o tempo. Não posso ficar sem ele. Ele está até casado, mas ainda eu me lembro que ela disse, fique com ele. Antes de morrer, ela pediu para ele, fique com ele, fique com a criança. E temos nos apegado como companheirões. Eu me lembro de andar pela cidade e mamadeira debaixo de meu braço, ele começava a chorar. Uma noite ele estava andando no quintal de trás, onde simplesmente quando ela estava para dar a luz a ele, ela estava sufocando, falta de ar. Apenas uma moça, você sabe, e eu andava de um lado para o outro, do velho carvalho do quintal de trás. E ele estava chorando, querendo a mamãe dele. E eu não tinha
mamãe para quem levá-lo, e eu o carregava. Eu dizia, oh querido, ele disse, papai, onde está a minha mamãe? O senhor pôs ela naquela terra? Eu disse, não, querido, ela está bem, ela está lá no céu. E ele disse algo aí, quase me matou uma tarde. Ele estava chorando, era tarde, ao entardecer, e eu estava carregando ele nas costas desse jeito, carregando ele no ombro e dando palmadinhas nele desse jeito. E ele disse, papai, por favor, vá buscar mamãe e traga ela aqui. E eu disse, meu bem, não posso buscar mamãe. Jesus, pois diga para Jesus mandar-me minha mamãe. Eu quero ela. Fala para Jesus mandar para mim. Eu disse, pois querido, eu e você vamos vê-la algum dia. E ele parou, disse, papai. E eu disse, sim. Disse, eu vi mamãe lá em cima, naquela nuvem. Que coisa, quase me matou. Ele estava testemunhando de uma coisa que ele tinha visto, como uma criança testemunhando de uma coisa que ele tinha visto, sua mãe lá nas nuvens. Pensei, que coisa, vi mamãe lá em cima naquela nuvem, que testemunho. Eu justamente quase desmaiei, abracei o menininho ao meu peito desse jeito e simplesmente coloquei minha cabeça para baixo e entrei. Ora, aquele testemunho fez tão bem, tanto bem. Dias passaram, eu não pude me esquecer disso. Tentei trabalhar, não podia voltar para casa, não era mais um lar. E eu queria ficar. Nós não tínhamos nada senão apenas aqueles velhos móveis arrebentados, mas era algo que ela e eu gostávamos juntos. Era um lar. Tudo era simples, tudo era pobre, mas era um lar. E eu me lembro que um dia eu estava tentando trabalhar no serviço público. Eu tinha subido para arrumar um velho secundário, estava pendurado, era muito cedo de manhã, e eu subi nesta cruz. E eu não podia entregar aquele neném. Eu podia entender a morte de minha esposa, mas a morte daquele neném apenas tão pequenininha, a minha Sharon. E eu estava lá, estava cantando numa colina lá longe, estava uma velha cruz áspera, e as linhas primárias corriam para baixo ao transformador e saíam, você sabe, secundárias. E eu estava pendurado lá em cima nela, e aconteceu que eu olhei, e o sol estava saindo de trás de mim, e lá minhas mãos estiradas, e o sinal daquela cruz no lado do monte. Pensei, sim, foram meus pecados que puseram ele lá. Eu disse, Sharon, meu bem, papai quer tanto ver você, meu bem. Como eu gostaria de segurar você em meus braços de novo, você, queridinha. Eu fiquei fora de mim mesmo, havia semanas, tirei minha luva de borracha, a 2.300 volts correndo bem ao meu lado. Tirei minha luva de borracha, eu disse, Deus, não gosto de fazer isso, sou um covarde. Mas Sherry, papai vai ver você e mamãe apenas em poucos minutos. Comecei a tirar minha luva para pôr minha mão nesses 2.300 watts. Isto quebraria, pois você nem sequer teria mais sangue em você. E assim eu comecei a tirar aquela luva e algo aconteceu. Quando voltei a mim mesmo, eu estava sentado no chão com minhas mãos para cima deste jeito, ao meu rosto, chorando. Foi a misericórdia de Deus, ou eu não estaria tendo um culto de curas aqui. Tenho certeza disso. Foi Ele protegendo o seu dom, não eu. Comecei dando a volta na casa, parei, guardei minhas ferramentas e voltei. Eu disse, eu vou para casa. Comecei a ir em volta da casa e apanhei a correspondência em casa, meio frio, e entrei. Nós tínhamos um cômodo pequeno, eu dormia numa caminha lá, e a geada começando a chegar, e aquele fogão velho. Peguei a correspondência e dei uma olhada na correspondência, e a primeira coisa nela foi a pequena poupança de Natal dela, 80 centavos, senhorita Sharon Rose Branner. Lá estava tudo de volta outra vez.
Eu era guarda florestal, estendi a mão e tirei meu revólver, pistola do coldre. Eu disse: Senhor, eu não posso aguentar mais isto. Eu estou morrendo. Eu estou tão atormentado. Puxei o cão de pistola para trás, pus na minha cabeça, ajoelhado lá naquela caminhada, naquele quarto escuro. Eu disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Enquanto tentava e apertava aquele gatilho o mais que podia, eu dizia: assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E não disparava. E pensei: ó Deus, tu simplesmente estás me rasgando em pedaços. O que fiz? Tu nem sequer me deixas morrer. Ele era uma testemunha de Jesus. E joguei a pistola no chão e ela disparou e atirou no quarto. Não, Jesus tinha que cumprir o seu ministério mesmo. Como em você também. Nenhuma pessoa aqui precisa temer a morte. Deve evitá-la. Há muitos meios de evitá-la prematuramente. E eu disse: Deus, por que eu não posso morrer e sair disto? Simplesmente não posso continuar mais. Deus disse para ele: você é minha testemunha. Tu tens que fazer algo para mim. E eu caí e comecei a chorar lá em minha pequena velha beliche suja. E devo ter dormido, não sei se eu estava dormindo ou o que aconteceu. Sempre ansiei por estar no oeste. Eu sempre quis uma daqueles chapéus. Meu pai domava cavalos em seus dias de jovem, e eu sempre quis um daqueles chapéus. E o irmão Demos Checário me comprou um ontem. O primeiro que tenho, já tive, assim, um daquele tipo de chapéu de oeste. E pensei que estava descendo pela pradaria, cantando aquela canção. Há uma roda na carroça que está quebrada, sinal da fazenda. Vende-se! E enquanto eu seguia, notei uma velha carroça coberta, com um carroção da pradaria coberto com toldo, e a roda estava quebrada. Claro, isso representava minha família destruída. E à medida que eu me aproximei, olhei, lá estava em pé uma jovem muito bonita, mais ou menos 20 anos de idade, cabelos bem loiros e longos, olhos azuis, vestida de branco. Olhei para ela e eu disse: como vai você? Continuei. Ela disse: oi, papai. E virei para trás e eu disse: papai? Pois eu disse: como, senhorita, você pode... eu posso ser seu pai quando você tem a minha idade. Ela disse: papai, o senhor simplesmente não sabe onde está. E eu disse: o que você quer dizer? Ela disse: este é o céu. Na terra eu era sua pequena Sharon. Pois eu disse: meu bem, você era apenas um nenenzinho. Disse: papai, nenenzinhos não são nenenzinhos aqui. E eu acrescento: quem inventou isso foi o paganismo de Roma. Anjinho, 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 mentirada. Nenenzinhos não são nenenzinhos aqui, são imortais. Eles nunca ficam velhos ou nunca crescem. E eu disse: pois Sharon, querida, você é uma moça bonita. Veja que testemunho glorioso. Que testemunho glorioso. Que não há criança lá. E não há velho lá. Se houvesse criança, teria que haver velhos. Ela disse: mamãe está esperando o senhor. E eu disse: onde? Ela disse: em cima, em sua casa nova. E eu disse: casa nova? Casa nova? Foi dado pelos políticos? Foi? Não é essa não. Os Branas são vagabundos, eles não têm casas. Eles simplesmente... eu disse: pois eu nunca tive uma casa, querida. Ela disse:
Mas o Senhor tem uma aqui em cima, papai. Testemunho. O irmão Brana chora. Vocês ouviram a fita, ele chorando. Quando começo a pensar nisso, tudo volta de novo. Disse: o Senhor tem uma aqui, papai. Eu sei que tem uma lá, algum dia irei a ela. Ela disse: onde está Benipó, meu irmão? E eu disse: pois deixei ele na casa da senhora Broy há poucos minutos. Disse: mamãe quer ver o senhor. E virei, me olhei e havia palácios muito grandes e a glória de Deus subindo em volta deles. Veja que testemunho. E eu vi um coro angélico cantando Meu Lar Doce Lar. Comecei a subir uma escada longa, correndo realmente o mais rápido que podia. E quando cheguei à porta, lá estava ela em pé, vestida de branco, aqueles cabelos pretos e longos caídos nas costas dela. Que casamento, eu estava pensando ali, que casamento, que casamento, que casamento certo, né? Ela levantou os braços, como ela sempre fazia quando eu voltava para casa, cansado do trabalho ou algo, coisa que toda mulher devia fazer. Peguei-a pela mão e eu disse: meu bem, eu vi Sharon lá embaixo. Eu disse: ela se tornou uma moça bonita, não é? Ela disse: sim, Billy. Ela disse: Billy. Ela pôs os braços em volta de mim e ela disse, apenas em volta de meus ombros, ela começou a me afagar. Ela disse: pare de se preocupar comigo, com Sharon. Ele não tinha queimado uma vela pelas almas dela. Paulo disse: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, como os demais que não têm esperança. Por isso tem que recomendar a alma. Isso é paganismo. Se Jesus pode levar um ladrão direto para o paraíso, não pode levar você direto para lá, não? Ah, sim. Eu disse: meu bem, eu não posso evitar. Eu sinto a falta de vocês. Eu não estava lá no fundo desejando que você morresse para me casar com outra, não. Eu sinto sua falta. Dia e noite você está comigo. Ela disse: agora Sharon e eu estamos melhor do que você, Billy. Melhor do que você. Disse: não se preocupe mais conosco, você me promete? Que testemunho. E eu disse: Hope, eu disse: tenho achado muita falta de você e de Sharon, e Billy chora todo o tempo por você. Eu disse: eu não sei o que fazer com ele. E ela disse: tudo estará bem, Bill. Ela disse: simplesmente prometa-me que você não se preocupará mais. E ela disse: você não quer sentar? E eu olhei em volta e aí estava uma poltrona muito grande. E eu me lembro que tentei comprar uma poltrona, agora terminando, tentei comprar uma poltrona uma vez. Nós só tínhamos aquelas velhas cadeiras comuns com assentos de madeira para aquele jogo de cozinha. Tínhamos que usá-las. As únicas cadeiras que tínhamos. E pudemos comprar uma destas poltronas que você empurra para trás, como eu me esqueço do tipo de poltrona de descanso. E custou $17 e podia-se pagar $3 de entrada e $1 por semana. E nós compramos uma e quando eu chegava, eu trabalhava o dia todo e pregava até meia-noite pelas ruas e onde quer que eu pudesse, e eu era uma testemunha viva. E um dia atrasei meus pagamentos. Não podíamos fazê-lo. E dia após dia passou e finalmente um dia eles vieram e pegaram minha poltrona e a levaram embora.
Aquela noite nunca esquecerei. Ela tinha uma torta de cerejas assada para mim, coitadinha. Ela sabia que isso me deixaria desapontado. E depois da janta eu disse: por que você está tão boazinha hoje, meu bem? Ela não queria pedir dinheiro. Veja só, o que faz um casamento bom? Ela não queria que ele sentisse a falta da poltrona, e estava boazinha, e fez torta para ele, e ela disse: olha, eu pedi para os meninos da vizinhança para pegar minhocas para você. Você não acha que devemos descer o rio e pescar um pouco? E eu disse: sim, mas... E ela começou a chorar. Eu sabia que havia algo errado. Aí dá o testemunho de Hope. Eu tinha uma ideia porque eles já tinham mandado um aviso para mim que eles vinham buscá-la. E nós não podíamos fazer aquele pagamento de $1 por semana. Nós não podíamos, apenas não tínhamos meios para fazê-lo. Ela me abraçou e eu fui à porta e minha poltrona não estava aí. Ela me disse lá em cima, ela disse: você se lembra daquela poltrona, Bill? Eu disse: sim, meu bem, eu me lembro. Disse: é nisso que você estava pensando, não é? Sim. Disse: pois eles não vão levar esta, não. Esta já está paga. Esse é o testemunho dele. Ela disse: sente-se só um minuto, quero falar com você. E eu disse: meu bem, eu não entendo isto. E ela disse: prometa-me, Bill, prometa-me, Billy, prometa-me que você não se preocupará mais. Você vai voltar agora. E disse: promete-me que você não se preocupará. E eu disse: não posso fazer isso, Hope. E justamente naquela hora eu voltei a mim mesmo. Estava escuro no quarto. Olhei em volta e senti o braço dela em volta de mim. Eu disse: Hope, você está aqui no quarto? Ela começou a me afagar. Ela disse: você vai fazer essa promessa para mim, Billy? Prometa-me que você vai casar, preocupar-se, não preocupar-se mais. Eu disse: eu lhe prometo. E então, quando ela me afagou 2 ou 3 vezes, e ela desapareceu, eu me levantei rapidamente, acendi a luz, olhei por toda a parte, ela tinha desaparecido. Mas ela só desapareceu do quarto. Ela não está morta, ela está vivendo ainda. Ela era uma cristã. Ela era uma cristã, por isso ela não está morta. Esse é o testemunho. Agora, Jesus, conforme já enfatizei, Jesus disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Aqui na mensagem, voltando aqui à mensagem, testemunho de uma verdadeira testemunha, ele diz: a palavra é o testemunho de Deus. Há outras testemunhas que nós poderíamos convocar esta manhã. Uma delas, vamos pensar na árvore. É o outono do ano. E quando o tempo do outono está aqui agora, e nós tomamos uma folha que é como uma vida, e nós somos, se nós nascemos de novo, nós somos uma folha da árvore da vida. E esta árvore que nós vemos por aqui nas florestas, a vida finalmente sai da folha, porque a estação está terminada para a folha. E essa vida deixa a folha, e a folha cai quando a vida a deixa. Nós estamos todos bem certos disso. Quando nós contemplamos isso das nossas próprias janelas agora, que tão logo que a vida deixe a folha cairá. E esse é o corpo que nós enterramos. Porém, a vida que estava nessa folha volta de onde ela veio para baixo através da árvore
até a raiz. E ali ela permanece na raiz da árvore até uma outra estação. Isso é um testemunho. Pois nesta estação o Sol se movimentou para longe, ou a Terra se movimentou para longe do Sol e está seguindo a órbita. À medida que dá a volta, e ela fica bem longe, e o tempo do frio está se dirigindo para a Terra. Sendo assim, a raiz retém a vida dessa folha até que a Terra novamente se movimente de volta, então não há maneira de esconder essa folha para não voltar novamente. Ela voltará simplesmente tão seguro quanto o Sol volta. Ela voltará, porém ela tem que esperar por outra estação antes que ela volte. E hoje isso nos dá um grande testemunho, como uma testemunha do Deus da criação. Porque quando nós estamos na estação da vida mortal, criando nossos filhos, casando e criando famílias, isto é uma vida ou a estação da vida mortal. Porém, quando nós nascemos do alto, o corpo retorna ao pó de onde ele veio, e o espírito desce até onde ele veio, ou sobe, melhor dizendo, para onde ele veio, para Deus, o qual deu. E ali haverá uma outra estação, e essa estação que virá será a estação imortal. E quando o Filho de Deus surgir com cura em suas asas, será totalmente impossível reter esses corpos na terra por mais tempo. Eles surgirão no esplendor do Filho de Deus. A própria natureza, ela própria, testifica, testemunha disso. Logo, se somos um cristão, e se nós nascemos do Espírito, a morte não pode reter nada, a não ser vitória para nós. Porque este velho corpo corruptível, sobre o qual Satanás ainda tem poder, cairá no pó da terra. Porém, quando essa estação, esta é a estação errada agora, esta é a estação mortal, porém a estação imortal está vindo quando o imortal vier. Ele trará com ele os espíritos imortais que têm retornado a ele desde a terra, e eles surgirão novamente na ressurreição para o grande milênio e brilhará em sua glória. A árvore está nos dando esse testemunho. Por isso São Paulo disse que a natureza deixa todo o homem inexcusável diante de Deus. Porque a natureza é uma Bíblia. É uma Bíblia revelada, ilustrada. O zodíaco é uma Bíblia